mulheres negras, mulheres lésbicas, mulheres trans, mulheres camponesas, mulheres que constroem essa cidade. A nossa história, ela nunca é contada nem nos livros, nem nos debates, nem nas conferências. Então, quando a gente escuta que uma mulher negra, ela entra para a política, essa mulher ela vira referência. Você vê que existem mulheres na política, mas as poucas que existem, a maioria são brancas. O sentimento de todas nós, perdemos mais um irmão, né? Então, esse foi o sentimento e fomos para a rua. O assassinato de Marielle não foi um assassinato de Marielle, mas de todas as mulheres que estão na frente de batalha, né? A gente fala de Marielle por ela ser mulher, mas também por ela ser negra, por ela ser LGBT, por ela vir da favela. Quer saber quem matou Marielle? E nós precisamos dessa resposta. Está demorando porque a morte de mais uma mulher, porque se fosse um homem político, com certeza esse fato já teria resolvido. Se a gente tivesse uma política de verdade, uma justiça bem feita, a gente já teria descobrido. Talvez se fosse uma deputada branca, classe média, a coisa já tivesse colocada aí por aí, para todo mundo saber quem foi o assassino. Mas os corpos pretos para essa sociedade não valem muito. De que a gente não pode esmorecer na luta. A gente vai continuar lutando porque somos resistência. Eu não consigo ver expectativa de brevidade nesse caso, entende? Por mais pressão pública que se tenha. Qual é o interesse mesmo? Por que o delegado que estava no caso saiu? Ela era uma figura pública e não faz diferença? Não é inadmissível que a gente, um ano da morte de Marielle, não se tenha direcionamentos de quem mandou matar. Marielle não tinha nenhuma ameaça de morte, assim, até o então momento da execução. A questão de resolver vai muito além de prender as pessoas que estão envolvidas diretamente no assassinato, mas vem de fortalecer toda a luta que ela construiu. Então a sua morte significa que também nós mulheres que lutamos pelos direitos humanos, que somos dos movimentos sociais, também podemos ser mortas mais uma vez. Um crime político, mataram não apenas uma mulher negra, uma militante de direitos humanos, no país que mais mata militantes de direitos humanos do mundo. As ameaças de morte sempre existiram, né? Para quem é defensor de direitos humanos, isso é algo comum. O que não deveria ser comum, no caso, é a execução dessas ameaças. E menos incomum ainda deveria ser a impunidade, né? Quando não se tem a devida punição para quem mata um defensor de direitos humanos, o medo se alastra e toma conta, porque a mensagem é possível, sim, matar alguém que defende direitos humanos e nada vai acontecer. Fica se sentindo impotente diante dessa trama, né? Porque se você for parar para pensar, o crime organizado está dentro da política no Rio de Janeiro, como está dentro da política nacional. Então, como deter isso, né? Muita gente se incomoda porque a gente está o tempo todo evidenciando a morte de Marielle e dizem, mas muitas mulheres morreram, muitas pessoas morreram. Por que Marielle? Ela representa algo que nesse país está ficando cada vez mais sério, que é a morte, não só física, mas a morte subjetiva das mulheres. Nós, mulheres, estamos adoecendo com essa conjuntura política atual. E quando o assassinato de Marielle é posto, a gente também se sente assassinada. Diante desse tipo de morte, de execução, né, como o de Marielle, acontece que algumas pessoas terminam que deixam o país ou então deixam a luta, que é o grande objetivo de quem está por trás dessas execuções ou ameaças. Esse é o grande objetivo, desmobilizar essa luta. E esse é o grande risco que a gente corre. O que faltou a eles é a proteção do Estado. Então, se não houve a punição de Marielle, como é que eles vão arriscar, continuar arriscando a própria pele diante de algo que o governo não fez até então, né? E eles agora vão confiar em quem? Não serei interrompida, não aturo o interrompimento dos vereadores desta casa, não aturarei de um cidadão que vem aqui e não sabe ouvir a posição de uma mulher eleita. Eu particularmente, Rosa, eu não gosto de
fazer de uma única pessoa a única referência. Eu acho que nós temos várias referências. E uma coisa que nós, mulheres negras, reconhecemos é que antes de mim vieram outras. Se nós estamos onde estamos, é porque outras Marielles com outros nomes estiveram presentes. É uma multiplicação de sementes e as sementes ela vai se dar nesse contexto mais institucional, ela vai se dar em casa, ela vai se dar nas escolas, ela vai se dar no mercado, no mundo do trabalho. Hoje, quantas mulheres negras já se encontram na Assembleia Legislativa, nas câmaras dos vereadores? São poucas, mas antes, na década de 90, quantas tinham, por exemplo? Com esse um ano, a gente vê o quanto esse luto virou luta, o quanto Marielle foi importante para uma nova conjuntura que a gente está vivendo, de mais mulheres ocupando os espaços de poder. É uma pena que ela precisou morrer para que o mundo conhecesse a luz, a força, a determinação daquela mulher que não se calava, que não se silenciava e assim foi silenciada da pior forma possível. E estaremos fortes para que mais Marielles, mais Mônicas, mais Marias, que a gente fortalecida possa ocupar mais espaço de poder. Para nós, Marielle representa muito mais do que apenas uma mulher preta que é assassinada, porque a gente sabe quantas mulheres pretas todo dia são assassinadas em nosso país. Marielle representa um legado das mulheres que ocupam a política e que querem ocupar a política, que querem ter o direito de ocupar a política e viver. A gente não quer ocupar a política e morrer. Até 2018, fomos apenas 30 deputadas com passagem pela casa de Joaquim Nabuco. Nessa legislatura, chegamos à marca oficial de 36. Isso sem falar no mandato coletivo, que eleva o patamar à marca dos 40. E nesse dia 14 de março, evoquemos com ainda mais ardor a memória de duas mulheres. A primeira, Carolina Maria de Jesus, nascida em 14 de março de 1914. Nossa outra memória, transformada em coragem, foi assassinada há exatamente um ano, em um crime ainda não desvendado por completo. Não esqueçamos de Marielle Franco, Brites, Aqualtune, Bárbara, Maria Amélia, Adalgisa, Carolina, Marielle, todas presentes. Ela sempre falava, né? Eu sou porque nós somos. Então, é muita força, sabe? Eu acho que a gente arrumou toda a força do combate, da luta e da resistência, porque ela é, né? Ela é ainda viva, ela está viva dentro das nossas ações, né? Porque Marielle é um sentimento, é uma força, e é isso. Eu acho que é difícil, né? Eles estavam muito acostumados a ninguém se posicionar de forma mais incisiva, e Marielle era incisiva. E a gente sabe também que nesse país, outras Marielles que tiveram seus filhos mortos, que tiveram seus maridos mortos, que tiveram seus parentes mortos, estão até hoje sem saber quem foi que matou. Durante todo esse século, né, onde a escravização, o falso mito da democracia racial e as ideologias se perpetuaram, eles, o poder, eles, os homens brancos, elas, as mulheres brancas, sempre acharam que nós, mulheres negras, até os homens negros, não iriam sair do lugar que estavam. Só quando uma mulher negra, ela muda, move algo, nem que seja pequeno, na sua comunidade, ela mudou a estrutura. Imagina várias mulheres juntas lutando por algo, elas mudam a estrutura. Então, ela estava mudando a estrutura, por isso ela incomodou. As rosas da resistência nascem do asfalto. A gente recebe rosa, mas a gente vai estar com o punho cerrado também, falando no nosso lugar.
de vida e resistência contra os mandos e desmandos que afetam as nossas vidas. Eu penso assim, se a nossa ancestralidade ela é o início de tudo, nós somos a continuidade. A gente vai ter que ter essas duas coisas, paciência e resistência, porque vai ser uma paciência histórica. E a resistência, ela é eterna. E o cuidado uma com as outras, porque ninguém vai cuidar da gente. Se nós, mulheres negras, não cuidarmos uma das outras, ninguém vai cuidar, porque nunca ninguém cuidou.